nesta noite em que vamos nos confraternizar através do estudo da doutrina espírita, nessa doutrina assim que traz tantas respostas, né? E que a gente às vezes esquece de perguntar. No dia 23 de setembro, nós teremos o nosso encontro espírita sobre Jesus, com Jesus. E o tema que foi dado pela espiritualidade foi em função do homem de bem e a missão. E a grande pergunta que ficou para nós é: qual é a sua missão? E é interessante que a gente às vezes fica pensando e acha que umas coisas não têm muito sentido. Mas à medida que o tempo vai passando, a gente vai refletindo, vai amadurecendo. Afinal de contas, 1 ano de estudos, né? Dá para a gente aprofundar bem. E aí eu lembro, a gente vem desde a época que não era Comerge, né? Desde a primeira reunião, desde Come, aquela situação toda. Então, em determinado dia, estava Divaldo com o grupo da coordenação. E ele foi conversando, e foi conversando, e foi conversando. E daqui a pouco o doutor Bezerra de Menezes falou para nós que nós deveríamos diferenciar entre trabalho e tarefismo. E aí ficou todo mundo parado. Até porque naquele momento era muito comum alguns irmãos falarem assim: eu estou na estiva doutrinária. Era uma expressão que rolava, né? Lá na década de 70, por aí, o pessoal falava isso. O doutor Bezerra de Menezes falava essa questão. E ele diz, né? O trabalho, ele só tem sentido quando ele muda alguma coisa em nós. Olha só que interessante. Porque, caso contrário, é movimento, é tarefismo. E aí, isso aí já tem uns bons 30 e alguns anos. E a gente, nesse trabalho do encontro, a gente ficou pensando nesse qual é a missão. Principalmente, né? Porque nós, espíritas, temos muitas tarefas, né? Aquele cuidado, e é interessante que o Jaime Lobato, naquele livro Histórias, eu não estou esquecendo o nome, não é História da Vida, não. É um livro, foi até pelo CELD, que são no Clube do Livro, né? O livro do Jaime Lobato, daquelas crônicas do programa de quarta-feira, se formou um livro. Então, o livro de histórias dele, muito bem escrito, e num determinado momento, ele fala sobre, tem uma história chamada Agenda Cheia. É uma coisa muito séria, né? Então, a criatura, ela nunca tinha tempo de estudar, ela nunca tinha tempo de estar numa reunião, ela nunca tinha tempo de, porque estava com a agenda cheia, né? E aí ele vem fazendo todo um trabalho em cima disso. Porque, vamos pensar, né? Todos nós que estamos na função da divulgação, a matéria-prima é doutrina espírita. Então, não existe divulgação sem estudo. E aí vamos entender a questão do planejamento reencarnatório. Você reencarna para divulgar por quê? Porque você precisa, não tenha dúvida. Hoje eu meditava isso, deu tempo de sair do trabalho e dar um pulo em casa. Quando a gente dá um pulo em casa, né, tem uma série de coisas. Tem o tarefismo, né, que é aquela situação toda, que tem cachorro, tem gato, tem tudo, né? E tem também o tempo de sentar. E hoje eu acabei de estudar o Sexo e Destino de André Luiz, né? Os irmãos sabem que a gente todo ano faz o estudo de André Luiz. E aí a gente pensava assim, mais uma vez, sempre que eu acabo, eu choro, não tem a ver, porque a gente chora pela beleza do trabalho e pela gratidão, a fidelidade de Chico Xavier enquanto médium, né? Que médium fiel, que apoio que esse espírito tem nos dado. E aí eu pensava assim, via lá, às vezes em que eu já havia lido, que eu costumo anotar a data em que encerra, e eu falei assim, meu Deus do céu, quanta necessidade que nós temos de fixar conceitos na nossa vivência diária. Fixar conceitos mesmo. Porque às vezes a gente fica pensando assim, mas o Espiritismo não responde isto. O Espiritismo não responde aquilo. Por quê? Porque, na verdade, aqueles conceitos passam pela nossa cabeça, às vezes como se fosse uma história, um romance. Há pessoas que falam assim, eu já li o livro dos Espíritos todinho. Vamos estudar, né? Vamos voltar. E vamos voltar, e vamos voltar. O Divaldo, agora nessa última estada,
que ele esteve aqui no Rio, ele falou, né, que um dos fatores dele de avaliação de casa espírita era perguntar assim: quais são os cursos de livros dos espíritos que você tem na sua casa? Quantos cursos de livros dos espíritos você tem na sua casa? Que é o aprofundamento dessas respostas que nós necessitamos para a nossa vida. Ter uma resposta espírita. Eu sempre falo umas coisinhas que a gente aprende, né? A gente vai aprendendo e vai passando. Eu tive a bênção de assistir a aula de memória de um suicida com a dona Ivone Pereira. Dona Ivone Pereira, né, a nossa tia da nossa Bete Operte, e muito amiga do Altivo. Então, ela deu algumas aulas do Memória de um Suicida lá no Leon Denis. E olha só o que é o argumento da preguiça e da ignorância, né? A gente tem que se olhar. Ainda bem que já passou um tempo, né? A gente vai melhorando um pouquinho, mas não é tanto, não. Então, ela estava falando, e aí eu tinha a Olga que lia o texto, né? E ela ia explicando. E na explicação dela, ela falava, o livro dos Espíritos citava lá a questão do livro dos Espíritos, citava outro trecho do livro dos Médiuns, e comparava com o Seu Inferno, e citava a Gênese, e falava do Evangelho, e aí a ignorância, né? Preguiçosa, falava assim: isso aí deve estar doutor Bezerra, ó, falando para ela, o Charles, ó, né? É muito mais fácil, falando para ela tudinho, e ela vai, que beleza. Aí, a gente foi saber através dela mesmo, né? Mas depois o Afonso Soares, que é um grande amigo dela, escreveu num dos artigos do Reformador que a dona Ivone tinha um hábito. Lá pelo dia 1º de janeiro, ela pegava o livro dos Espíritos e lia 6 páginas. Aí no dia 2 mais 6, assim sucessivamente, né? Quando ela acabava de ler todo o livro dos Espíritos, ela pegava o livro dos Médiuns, aí ia lendo. 6 páginas por dia. Conclusão. Nesse passeio, lá no dia 31 de dezembro, ela estava acabando de ler a última obra da codificação, né, que era a Gênese, quando ela não conseguia pegar Obras Póstumas. Aí eu cheguei para o Altivo é o presidente do Leon Denis, desencarnado, falou assim: Altivo, então... Ele não deixou eu acabar, ele falou assim: então, ela entende a lógica da doutrina espírita, que é o que a gente precisa possuir, para quê? Para dar respostas espíritas às diferentes situações da vida. Olha, eu gostei muito, mas não fiz. Entre gostar e fazer, né? Porque aí é tanta coisa para ler, né? Tanta coisa para ler que não dá. Aí, há mais ou menos de uns 7 a 8 anos para cá, eu vim fazendo. Esse ano já não estava fazendo de novo. Aí eu falei assim: não vou deixar janeiro do ano que vem. Não sei, de repente a vida me aposenta, né? Antes. Aí o que eu fiz, né? A semana passada recomecei o processo das 6 folhinhas. Gente, a segurança que a codificação dá pra gente é fantástica. Porque há uma lógica na doutrina, não é para decorar pergunta e resposta, decorar texto, não. É que a gente vai aprendendo a pensar como espírita, a ver a vida como espírita e a dar respostas espíritas para os nossos conflitos, para as nossas alegrias, a entender a vida de uma forma espírita. Gente, 6 páginas por dia, não é o intervalo da Avenida Brasil, né? Porque às vezes, dependendo da hora do sinal, né? Demora um pouquinho mais, né? Não é isso, né? E com certeza vai ser muito mais do que o oi, 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 né? Vai nos dar uma plenitude, uma consistência muito maior que nós necessitamos ter. Porque senão a gente vai para a corrente tal, a gente vai para não sei o que assim, e vai passar por e-mail, né? Aquelas coisas maravilhosas, porque você passa para 13, passa para 14, porque o santinho vai brilhar, porque Jesus vai aparecer, porque... aquelas coisas todas. E a gente vai gastar um tempão naquilo, achando que ali está a felicidade. E quando a gente desliga, ou quando desligam a gente, né? Porque às vezes cai, né? Mesmo sendo lá a banda larga, a vida da banda fica estreita, essa coisa toda, aí a gente vai continuar na mesma.
na mesma insatisfação, na mesma busca, quando a doutrina espírita nos dá isso. Então, aí lá vou eu, sempre escrevo um pouquinho, mas não tem, né? Tem uma coisinha para escrever, sim. É porque tinha aqui uma... Não tinha? Cadê aquela base ali? Não tem uma base, mas tem aqui. Então, quando a gente pergunta qual é a nossa missão, é que agora todo mundo usa data show, né? Aí quem está na base do giz já está off, né? Já passou, mas né? Mas a gente vai fazendo, né? Então a gente vai pegar no Livro dos Espíritos a questão 573, que é justamente a pergunta que Kardec faz aos espíritos e a gente não vai fugir dela. Quando ele pergunta: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? E a gente tem que entender isso, gente. O que é que eu vim fazer aqui? Porque na 132, quando Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação, quer dizer que a união do princípio espiritual, nós espíritos, com a matéria, né, com o corpo, o que os espíritos respondem? Deus impõe a encarnação aos espíritos com a finalidade de fazê-los progredir. Mas a gente é tão complicado que às vezes a gente não entende o que é progresso. Ou entende o que é, mas não sabe o como. Como é que eu vou fazer? Aí eu sei essa semana, então, doutor Bezerra, né? Semana do doutor Bezerra. Ah, doutor Bezerra é evoluidíssimo, progrediu a beça, mas eu não sou ele. Ah, mas Emmanuel está encarnado, você está sabendo, tem uma tarefa tal, terá uma missão dentro da educação, mas eu não sou ele. A gente faz isso, né? A gente vai escamoteando. E aí, como eu não sou ele, eu fico sentadinha na poltrona sem fazer nada. Mas aqui a doutrina diz que todos nós, como espíritos encarnados, temos uma missão e que passa por um ponto que é comum a todos nós. E à medida que eu vou aprofundando, que eu vou tendo consciência até da brevidade da reencarnação. É isso, né? Quando eu falei assim, não dá para começar a ler o ano que vem, que eu não sei se o ano que vem, nenhum de nós sabe se no momento seguinte o que vai estar. Então, não dá para a gente ficar adiando e ficar criando ilusões e subterfúgios para não começar. Então, o Kardec vem dizendo, e a gente pode itemizar isso, colocar em itens. Primeiro, instruir os homens. E aí, quando fala instruir, é muito interessante, né? A gente fica preso numa cultura livresca. Então, só pode instruir quem é formado, né? Quando, na verdade, a grande escola é a vida. Instrução, e aí a gente lembra de Cora Coralina, né? Feliz daquele, né, que aprende o que ensina, ensina o que aprende, né? Essa situação toda é muito interessante. Qualquer coisa que se saiba, se pode passar para o outro. Na verdade, todos nós poderemos ser facilitadores uns dos outros. E muitas vezes com as coisas mais simples, que não estão escritas, às vezes até em livro algum, né? Nós médiuns, está tudo lá no livro dos médiuns, está assim, né? Mas na hora do trique-trique, a gente não consegue, às vezes, achar lá no livro dos médiuns a explicação para o trique-trique. E aí aquele companheiro fala assim, sabe que às vezes eu sofro uma influenciação assim? Que às vezes no sono físico eu vou deitar para descansar e acordo mais cansado? Que às vezes quando eu durmo com uma predisposição e acordo sem ter motivo nenhum, com uma má vontade, com uma irritação em relação a A, B ou C? E aí alguém fala assim, eu também.
já passei ou sou sujeito a esses estados, mas eu me preparo antes de dormir. Ah, mas eu tenho sono pesado. Outro fala assim, eu também tenho. Mas aí o que eu faço, né? Tomando banho, me preparando para dormir, eu já vou orando, porque a doutrina espírita fala que a gente não tem ritual para orar. Em qualquer lugar a gente pode orar. Então, no chuveiro é uma beleza, né? A gente vai orando, vai lembrando de coisas boas, vai sintonizando, vai se lavando daquele dia esquisito que a gente teve, né? Vai pensando alguma coisa melhor, já que a água, ela é o solvente universal. Então, vai pelo ralo uma porção de situações também, né? E a partir dali eu me preparo para dormir. Peço ao meu anjo guardião que me leve a locais de aprendizagem, de trabalho ou a ponto de refazimento, de acordo com a minha real necessidade. E aí eu estarei menos sujeitos a essas influenciações. Olha só, gente. Uma dica simples, né? Mas não é uma instrução que a doutrina traz? Mas tem gente que não gosta de ensinar, não. Fala assim, faz o que eu faço. Eu lutei muito para chegar até aqui. Eu queria saber aonde é o aqui. Não é? Aonde é o aqui? Não tem... Aqui é esse? Já pensou, gente? Porque Jesus, já pensou se Jesus falasse, ó, eu lutei muito para chegar até aqui. Né? Se a evolução é contínua, então não tem limite. Não tem limite, gente. E aí tem gente que vai assim, não, eu não ensino não, porque se ensinar... Olha, tem uma coisa vivida no movimento espírita muito interessante. Eu sempre falo para o jovem espírita. Eu fui jovem espírita, né? Jovenzinha. E aí havia, num determinado ramal aqui da cidade, nossa cidade, uma casa que reunia as casas espíritas. Havia reuniões, dia de comércio e tudo isso. E eu evangelizava nessa casa. E tinha uma reunião, tinha uns chás, e uma determinada companheira tinha um bolo de laranja imbatível. Uma coisa, imbatível. Então era quase o motivo da gente ir ao chá e a reunião era o bolo de laranja da pessoa. Mas a pessoa não dava a receita, porque ela falava, se eu der a receita, todo mundo vai fazer o bolo de laranja e não vai ter graça. Bem, hoje no Google, né? Você põe bolo de laranja. Aí tem lá, para a sua consulta temos mais de não sei quantos mil, né? Hoje mesmo, quando eu saí de casa, já fiz aí um bolo de laranja sem ovo. Experimentei lá da receita do vegano. Maravilhoso. Vê se pode entrar lá, bolo de laranja sem ovo, vocês encontram. Uma coisa maravilhosa, que eu nunca pensei que daria certo. Observa só. E aí, a gente vai o quê, né, gente? Aprendendo a fazer melhor. Então, observa. O que a pessoa perdeu? A pessoa perdeu a chance de ensinar, porque quando eu ensino alguma coisa a alguém e o alguém faz e dá certo, aí fala assim, opa, foi fulano que me ensinou, a gente cita, né? Aí o outro assim, mas que beleza, então fulano faz bem? Gente, essas boas referências são orações, são vibrações de gratidão que irão nos fortalecer onde estivermos. Essa é a vantagem de quem ensina, de quem troca, de quem instrui. Qualquer coisa. A criatura está numa fila errada. Você ensina, né? Um endereço que você ensine de alguma coisa. Um encaminhamento para uma documentação. Uma dica para lidar com um filho, ou para lidar com o marido, ou para lidar com uma esposa, ou para lidar com uma sogra, ou para lidar com alguém complicado. Como é que se faz? São situações, até agora eu não falei nada de livro, né? Mas falei de vida. Todos nós que estamos vivendo, podemos passar alguma coisa para alguém. Alguma coisa que a experiência nos permitiu enriquecimento. E aí eu compartilho, eu solidarizo. Instruir os homens é uma missão nossa, é tarefa nossa. E toda vez que eu retenho aquela questão,
Eu até esqueço, né? Porque tem gente, eu sei que aqui não acontece na casa de Fabiano, gente, assim, a vida desse homem, né? É uma coisa, né, gente? A vida, a fartura de compartilhamento, de solidariedade, é algo emocionante. Eu amo mesmo essa biografia. E aí eu sei que aqui ninguém pensa assim. Mas aí fora, tem gente que não se aposenta. Não larga o osso da vida profissional. Porque tem uns outros que falam assim, não larga não, porque não tem ninguém com a sua competência. Ora, gente, a gente ganhou competência porque alguém deixou, não foi? Porque se alguém não saísse, a gente não ia ganhar competência nunca. Tem gente que no serviço não ensina aquela coisa para o outro, porque o outro pode ocupar o lugar. Gente, adeus às ilusões, a lei é do progresso. Aquilo que eu demorei 30 anos para chegar à conclusão, o outro que já chega sabendo aquilo e um pouco mais. Em muito menos tempo ele vai dar conta, porque a lei é do progresso, gente. E que coisa boa se o outro lembrasse, e a tia me passou isso, né? Legal, a tia me falou isso, me facilitou isso, né? Muito bom. Então, instruir os homens é uma visão nossa. E aí a questão da doutrina espírita fica como? Através do comportamento. Sempre alguém vai nos achar um tanto esquisitos. Vai. Essa é meio esquisito. Olha, é engraçado que hoje mesmo eu passei por isso, quando eu vinha para cá. Aí eu vinha, né? Eu moro numa vila, e a pessoa, né, me viu entrar e me viu sair, né? Eu entrava um pouco. Aí a pessoa virou, a senhora, né, perguntou assim, onde vai bonitinha? Assim. Aí eu falei assim, eu vou num centro. Aonde? Falei assim, no Meia. No Meia? Assim, no Meia, o centro todo. Aí eu assim, tá. Aí falou, né, pré-catarata, aí falou alguma coisinha assim. Mas assim, esse no Meia foi mais que se tá frio, né? É por isso que eu botei um casaquinho. Então observa só, né? Na cabeça da criatura, o que essa pessoa chegou, né? Com certeza, financiou de coisa em casa, e agora de noite, no frio, vai pro Meia. Gente, mas se fosse pegar o passaporte para ir para Paris, eu não iria. Para ir para as Olimpíadas, né? O Sorriso não saiu lá da praça, lá perto de casa, para ir lá para Londres e ficou feliz? Não é isso. Por que eu não posso sair de lá para vir para o Meia? Mas aí a pessoa acha esquisito, né? Mas respira. Na hora da dor, é assim, põe o nome lá no seu centro, né? Na hora da confusão, o que o Espiritismo diz sobre isso? Você tem... é muito interessante que comigo acontece assim. É aquele negócio rápido, né? Você tem um artigo para me mandar por e-mail, assim, né? Para me mandar por e-mail sobre isso assim? Aí a gente aproveita, né? Manda junto com o livro, manda o livro, né? Não só aberto no artigo, mas um livro, de uma forma bem sugestiva, para a pessoa, além daquilo, ler alguma coisa além, não é, gente? A gente... Então, por que é isso? Porque as pessoas percebem, e percebem mesmo, que em determinadas situações de vida, a gente já está dando uma resposta que é diferente daquela que está no senso comum. Você observa. Só que ela não quer se comprometer com essas coisas, entre aspas, porque, sei lá, pode ficar igual esse pessoal, né? Porque a gente é esse pessoal, hein? Essas coisas esquisitas, que sai domingo, né? Para visitar asilo, que vai para o hospital e ainda canta, né? Fica contente, que vai... Pois é, a gente acha esquisito isso. Eu não quero ficar igual esse pessoal, que eles devem ter uma coisa esquisita na cabeça. Mas que essa coisa esquisita funciona, funciona. Então é uma referência, gente, é uma referência. Eu tive um fato, né, ocorrendo na nossa vida, isso até vai para a internet, mas não tem nada, é verdade, né? É uma prima nossa, prima do meu marido,
afinidade, né? A Lourdes, nossa querida Lourdes. A Lourdes foi assim, em 45 dias da descoberta do câncer à desencarnação. E ela era católica militante, né? Militante. Então, da Igreja Santa Mônica, da Nossa Senhora da Paz, cursos bíblicos, pastoral de família. É militante mesmo, trabalhadora mesmo. E aí, é claro que a desencarnação, surpreendendo, né? As companheiras lá dos diferentes pastorais do grupo que ela fazia parte. E foi o padre, eu não vou falar o nome porque não é interessante, mas um padre famoso da Igreja Nossa Senhora da Paz para fazer a oração. Vai fazer a oração. E aí, gente, a surpresa da desencarnação dela foi tão grande que ele desmoronou. Ele começou a falar, daqui a pouco ele desmoronou em choro, muito choro. E aí eu estava perto e emendei, né? Emendei, né? E fui lá, porque estava um ambiente de oração, um ambiente belíssimo. É aquilo que a gente fala assim, a sinceridade do sentimento é belíssimo, independente do rótulo, né? Então, aquelas pessoas com quem ela partilhou trabalho no bem, né? Tarefa de evangelização. Então, um ambiente belíssimo ali, e a emoção dele, quando ele caiu, com certeza, os fiéis, o grupo e a família, a tendência era cair, né? E eu estava olhando ali, aquela pessoa amada, e ela merecia, naquele momento ali de despedida, pelo menos um sossego, né? E nessa hora a gente perde toda a força ao plano espiritual que nos sustente. E aí a gente foi continuando na fala dele, né? Que ele trazia o evangelho, ele trazia muitas moradas, e a gente foi trazendo a questão de Lázaro, e foi falando, e fizemos a prece. Em momento algum falamos em reencarnação. Falamos em imortalidade, sim. Falamos no amor de Deus, sim, porque observa só, né? Alguém com câncer devastador, que foi direto para uma rádio, sem sentir uma dor. O que ela sentiu de dor foi muito pouco mesmo. É porque, ao longo, né, do tempo, a misericórdia divina atuou ali, né? E aí nós falamos nisso, falamos em anjo guardião, né, que é de acordo com a doutrina, e fizemos a prece, começando pelo Pai Nosso, que é a oração comum, e colocamos um pouquinho da prece do coração. E aí acabamos ali, e foi o momento da despedida da família, aquela situação toda. Quando acabou aquela situação, eu não fiquei na despedida da família, não tinha necessidade, e vou para o lado. E ele então coloca a mão em mim e falou assim: a senhora é espírita, não é? Aí eu perguntei assim, por quê? Porque esta certeza que vocês têm é imbatível. Eu não falei nada de doutrina até e assim, não era um momento de pregação religiosa, né? Mas era o momento da constatação de um fato da misericórdia de Deus, percebendo o amor de Jesus, pedindo a serenidade para a família, essa coisa toda. Mas ele, pela experiência dele, sentiu o cheiro de espiritismo, como diz lá no Livro dos Médiuns, né? O espiritismo está no ar, né? Ele sentiu alguma coisa. Então, observa só, gente. Essa questão da instrução passa muito também pelo comportamento, né? A gente estava doída? Claro que está doída, né? Mas a doutrina nos dá, assim, uma certeza e uma responsabilidade em relação aos que partem, né? Se eu me desmoronar, eu desmorono quem partiu. Então, como eu amo aquela pessoa que partiu e quero que ela desperte da melhor forma possível, o meu momento é de oferecer o melhor. E aí a gente fala assim, eu não tenho esse melhor, mas a espiritualidade tem para me suprir. Porque está lá no Livro dos Espíritos. Não vos ajudar seria não vos amar. Então, toda vez em que eu quero ter uma postura digna, uma postura leal, uma postura cristã, a espiritualidade se movimenta para fortalecer em mim a melhor parte, não é? Então, parece que não, mas isso é instrução, né? Instrução.
Você, naquele momento, você não leu no livro, eu tenho que me portar assim. Você não leu isso. E nem você falou, segundo o espírito tal, você não falou isso. Mas você vai validando o que a doutrina vai trazendo no dia a dia. Eu lembro do amado Zé Jorge, professor Zé Jorge. Ele falava assim, eu não creio no espiritismo. E ele era muito engraçadinho, né? Aquela figurinha pequenininha, ele pulava. Eu não creio no espiritismo, eu dava um impacto. Eu sei. E sabia por quê? Porque vivia, gente. Vivia. Ele via a lógica da doutrina na lógica da vida. E isso fazia com que, eu não esqueço, né, nós fomos ao sepultamento do corpo dele. Foi lá no Jardim da Saudade e Paciência, bem longe mesmo. E aí, é a senhora que cuidou, né, foi uma das cuidadoras dos últimos meses, ela era protestante. Daquelas protestantes rígidas, rigorosas. E ela estava lá. E ela então falava assim, homem bom. Homem bom. Ele perguntava assim, você está bem? Está sendo bem atendida? Dormiu com tranquilidade? Não é possível que o espiritismo seja do diabo, conforme dizem por aí. Foram as expressões dela em lágrimas no sepultamento do corpo do Zé Jorge. Olha só, gente. Ele não pregou doutrina espírita para ela porque ele sabia, né, que ela não era. E o André, o filho dele, falou assim, ele não falava nada, ele ficava quietinho. Mas através do comportamento dele, ele passou uma instrução do que é a doutrina espírita. Muito bonito, né? Mas não é só isso não. Ele fala, instruir os homens agora. Auxiliar o progresso dos homens. Auxiliar o progresso. E como é que eu auxilio o progresso, hein, gente? Como é que eu vou fazer isso? Vamos pensar. Se eu não sou cientista, se eu não tenho uma inteligência estrondosa para descobertas, se eu não sou artista, como é que eu vou ajudar o progresso da humanidade? Vocês lembram de um texto que passou muito na internet, passou até nas revistas e tudo, daquela criança que estava muito levada, uma criança muito ativa, e o pai ou o responsável queria entretê-la com alguma coisa. O que fez? Pegou uma página de uma revista e cortou em não sei quantos mil pedacinhos. E aí, a pessoa, eles tinham que consertar, era o mundo, era uma foto do planeta Terra. E daqui a pouco, né, quando ele quase virou, a criança estava com aquilo tudo montado. Eu falei assim, ué, como é que você conseguiu montar o mundo tão depressa assim? Aí a criança falou assim, é porque eu fui vendo que do outro lado havia um homem. E aí, montar o mundo, consertar o mundo é difícil, mas consertar o homem é fácil. Então eu consertei o homem, montei o homem e o mundo ficou consertado. Isso é uma reflexão muito boa, né? Quer dizer, à medida que eu me melhoro um pouquinho, eu estou auxiliando o progresso dos homens. Hoje a gente está tendo cada vez mais essa consciência ecológica, não é? Hoje eu estava ouvindo assim cedinho o Trigueiro no programa do Célio, né? Ele falando sobre essa questão da água. Então, se perguntar, SEDAI, se a água está pronta para uso, é claro que está. E ele diz, né? Os técnicos de lá é gente de ponta, gente muito boa. Mas o problema é quando a água chega até a nossa casa. Por quê? Porque a maioria de nós ainda temos canos de chumbo, né? E aquilo ali oxida, né? A situação toda. Então, a água chega e a gente necessita filtrar em função da condição de distribuição. E aí, vamos lá, né? Então, se eu consigo mudar, por exemplo, o sistema de distribuição de uma vila, ou de uma rua, ou de uma
comunidade, eu já estou melhorando no progresso, né? Se eu consigo criar um sistema de construção em que as casas sejam mais arejadas, mais claras, eu estarei ajudando nessa questão de energia, né? Se eu consigo, ao invés de andar no carro, eu sozinho, se eu consigo levar mais alguém, eu consigo poluir menos, né? Ajudar no engarrafamento, a engarrafar menos. Eu estou lembrando até de uma amiga, Maria José, que certa feita ela ficou na Avenida Brasil, né? E parado um tempo. E os guardas naquela tentativa de agilizar. E aí ela pergunta ao guarda, vem cá, meu senhor, o que está acontecendo? Aí ele virou e falou assim, quantas pessoas tem no seu carro? E ela até se assustou, porque ela estava sozinha, né? Ué, eu estou sozinha. Ele falou assim, esse monte de gente também. Então, nesse momento que a gente conseguir, gente, confiar mais um no outro, né? Nós necessitamos resgatar essa questão da palavra, né? De irmão, prezar o outro irmão. Lá em casa acontece uma coisa que eu acho normal, mas as pessoas acham muito engraçado, né? As pessoas ligam. Dependendo do que eu esteja fazendo, que às vezes eu estou lá no terraço, botando uma roupa, ou ocupado em outras coisas, aí meu marido pergunta assim, quem gostaria de falar com ela? Quer deixar o recado? Aí a pessoa, não, é para avisar que ela vai ter um estudo dia tal, assim. Aí ele falou assim, se está marcado, pode ter a certeza absoluta que ela irá. Aí a pessoa, não, mas pode avisar, não, está marcado, ela pode estar tranquila, o senhor pode estar tranquilo que ela vai, né? E aí, quase sempre a pessoa liga depois, fala assim, não, é porque eu estou ligando porque eu falei com seu marido, e ele falou, olha, gente, observa, se nem ele confiar em mim, tá mal, né, gente? Por favor, né? De todos, será que desse tempo todo a gente vivendo junto tá para confiar? Então por quê, né? Porque ao longo do tempo ele foi vendo que é uma questão de caráter, né, gente? Se você marca um compromisso, você deve cumprir. Se você não pode cumprir, é claro que pode acontecer nas 2 últimas horas alguma coisa que você não vá. Mas eu lembro que no dia que meu filho desencarnou, que a gente estava no ML, eu tinha um estudo à noite. E aí, eu liguei para uma amiga e falei assim, olha, por favor, ligue para a casa tal, avisando do ocorrido que eu não vou poder fazer o estudo. Eu tinha ali um tempo para avisar, porque é compromisso, gente. Então, a gente tem que resgatar isso. O irmão tem que confiar em irmão. Toda vez que eu me comprometo com alguma coisa e eu não cumpro, eu estarei sobrecarregando o outro. A economia espiritual de um grupo pode ficar comprometido pela falha de um, numa coisa mínima. Tem um chá, eu me comprometi a levar, não sei, a levar um bolo. Mas aí chegar no dia, eu falo assim, sabe, olha, não deu fazer o bolo, porque eu estive muito ocupada, né? Essa coisa toda, eu trouxe uma torradinha que eu comprei ali. A equipe organizadora, que contava lá com o meu bolo, né, com as 20 fatias, a coisa toda, vai ter, né, porque multiplicar, a gente sabe, né, Maria, é uma beleza. Olha, gente, não tem dúvida. Multiplicar, de repente, né, o que era 20 ficar 30, mulher sabe fazer isso, né? E bonitinho, o outro só faz assim, uma boa fatia, uma boa porção, né? Mas a gente sabe como é que corta, como é que faz. Mas observa, eu vou sobrecarregar o outro. Eu trouxe uma coisa assim, bem vulgar, bem simples, para saber nas coisas mínimas, né? Quando na minha casa, eu uso a casa de qualquer jeito, achando que o outro é remunerado ou não, para dar conta, com toda certeza, eu estou comprometendo a qualidade do relacionamento, do funcionamento daquele grupo familiar em alguma coisa. O tempo que alguém vai apanhar a toalha que eu joguei no chão seria o tempo em que a pessoa poderia estar conversando comigo. Sem contar que, muitas vezes, esse movimento de flexão não é todo mundo que está devidamente alongado para fazê-lo, né? Tem que ter um alongamento, uma flexibilidade para fazê-lo, né? E aí isso, se a criatura sentir dor, normalmente ela poderá estar irritada. Olha só, gente.
e de repente eu crio uma zona de conflito simplesmente por quê? Porque eu não fiz alguma coisa que tranquilamente poderia dar conta. Eu estou falando em coisas bem simples, tá, gente? Auxiliar o progresso dos homens. Dar um olhar para o outro é um fator interessante. Eu vou contar um outro fato engraçado de quando chegar em casa, vou ligar para Maria José, que eu estou falando muito dela, a nossa Zezé. Ela saiu com o cachorrinho, né? Para o cachorrinho fazer necessidades lá. Ela mora em apartamento, aí foi com o cachorro. E ela passa por uma pessoa que está na rua. E a pessoa na rua está comendo um pacote de biscoito. E aí o cachorrinho passa, ele está, né, tá no nível dele, aí ele vai dar um biscoito pro cachorrinho. E ela fala assim, não, obrigada, ele não come, não. Aí a pessoa virou para ela e falou assim, o que a senhora falou? Repete. Ela, não, obrigada, porque ele não come biscoito, não. Aí ele virou e falou assim, o cachorrinho não sabe como é bom. Mas o que a senhora falou de novo? Você levou um susto, né? Não, eu só estou agradecendo. E aí ele virou e falou assim, é porque esta palavra tem muito tempo que eu não ouço. Assim, que palavra? Obrigada. Olha só, gente. E o olho ficou cheio de lágrima. Olha só. Um simples olhar para o outro, não é? Muda, não muda? Isto é auxiliar o progresso, porque esse companheiro, muitas vezes, pela expressão de uma pessoa, ele vai ter uma visão diferente dos outros companheiros. Ele vai até acreditar na bondade de Deus por uma situação dessa. Bem simples. Isso é auxiliar o progresso da humanidade. Mas não é só isso. Ele fala, opa, agora é que vem. O terceiro que eu acho fantástico. Melhorar as instituições por meios, aí vem, diretos e materiais. Ah, meu Deus do céu. Aqui não, que é a casa de Fabiano. Mas parece que o órgão que mais dói na gente é o bolso, né? Que dificuldade, gente. Que dificuldade, né? Que a gente tem de desapegar, não é do dinheiro, não é da ilusão, a gente achar que é dono daquilo. Porque não é, né, gente? Dependendo da situação, até a condução que se pega, né, pode nos despojar de alguns valores que estão ali, né, amoedados, né? E a doença, isso e aquilo, eu sempre conto o fato, não é história, não, o fato de um companheiro amigo nosso, e esse companheiro, assim, um empresário bem sucedidíssimo, e ele tinha, assim, né, tinha um cartão da mulher, que a mulher usava, aquilo tudo, né, com um limite bom, né, mas o resto dele, assim, a senha do cartão, das aplicações, de tudo isso, só ele guardava. E ele foi sequestrado. E aí, é claro que o sequestrador ligando para casa, e a mulher desesperada, porque ela não tinha acesso àquele valor que estava sendo pedido, né? O acesso dela era restrito. E ligando e tudo. E aí ele falou, a gente tem essa intimidade, ele falou assim, nega, você imagina que enquanto está falando que vai matar a gente sabe que a imortalidade é a nossa herança, tudo bem. Mas quando começou a falar assim, fulano, a filha dele é cirurgiã. Sua filha hoje vai estar às 4h30 lá no Barrador fazendo uma cirurgia assim, né? Seu neto vai sair da escola americana tantas horas para ir para o curso de inglês não sei quantas horas, né? Então a vida toda rastreada, né? E aí ele falou, quando começa a mexer nos seus amores, é uma dor imensa. E aí naquele momento eu só tinha como recusar a oração
para convencê-los de que eu sairia, iria ao banco, entregaria o dinheiro e não falaria nada à polícia até ali. Mas eu tinha que convencê-lo disso, é complicado, né? Complicado. Aí ele conseguiu, né, convencer as criaturas ele tomar banho, se barbear, né, se perfumar com o perfume que era o comum de usar, para ir na agência bancária, retirar a quantia com o gerente, né, e lá de fora sendo olhado, quer dizer, sem nenhum olhar, sem nenhum trejeito, porque existia quem estava do lado de fora, mas existia quem estava na escola do neto, e existia quem estava na porta do edifício da filha, essa questão toda, né? E aí ele deu. E aí, nesse momento, ele falou assim, ali, a ilusão que eu tinha de ser dono de alguma coisa acabou. Ali acabou. Aliás, esse amigo foi um dos grandes incentivadores da pasta verde que tem lá em casa, que lá em casa tem uma pasta, sabe? Tudinho anotado, né? Tem senha, tem isso, tem seguro, tem o telefone lá, gente, tem que ter, né? O telefone lá, morreu, tem o telefone que liga, né? Lá da pai que providencia tudo, né? Gente, tem que ter isso, porque aí você desencarna. A família fica assim. Vamos dizer que alguém da família que não seja espírita, né? E que mais que acha que espiritismo resolve questão de vida material, aí vai numa sessão e pergunta assim, eu quero a senha. Né? Pode acontecer, né? Eu quero a senha. Aí na cabeça do médium vem uma porção de números, o médium vai dizer, eu estou perturbado, né? E mediunidade numérica não está no livro dos médiuns, não tem essa classificação, não tem isso. Não é isso, gente. E aí fica uma perturbação daquilo que está, porque vai e a pessoa não sabe, então deixa ali. Ah, mas e se a pessoa for antes e olhar? Gente... Hoje o hacker pode fazer isso, né? Com muita facilidade, né? Alguns de nós eu uso, né? Que usa assim. Qualquer hacker pode fazer isso, gente. Dentro da questão bancária, né? Se não houver uma ética, tudo isso, são situações que podem ocorrer. A gente está sujeito a isso, sabe por quê? A única coisa que a gente tem é a gente mesmo. Tudo que é do lado de fora, a gente não tem o mínimo controle. Tudo. Agora, se eu posso facilitar, a partir do momento que o corpo morreu, cuidar da minha vida e deixar o que é material para as pessoas cuidarem, por que eu não vou fazer isso? É isso. Então, gente, e aí por que eu estou falando isso? Desapego. Porque ele fala melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Porque não adianta falar assim, eu estou vibrando tanto, tenho vibrado tanto para que aquela campanha do curativo dê certo, que chegue muita gase, que chegue, vibro a beça, chego a pensar, fico horas mentalizando o algodão, a gase, tá bom. Ao invés de ficar horas mentalizando algodão e a gase, vai lá na farmácia e compra um rolinho que seja, já vai ser uma coisa interessante, né? Campanha do leite, não tem jeito assim, não, olha, eu fico vibrando tanto, eu ouvi uma coisa dessa, eu fico vibrando muito, né, e até já mandei e-mail pro centenário da não sei o que, da fábrica, né, para mandar o leite para lá e tudo isso. Gente, compra uma lata. Se não puder comprar uma lata, compra 1 litro. Porque para aquela mãe que precisa fazer a mamadeira ou o mingau, são 200 ml de leite só. 1 litro vai representar lá 5 porções. Se ela tiver os 5 filhos, os 5 filhos vão tomar lá a sua porção de leite, tendo a quantidade proteica necessária. É meio direto e material, sim. Sim. Não é meio indireto, não. E quais são as instituições que a gente conhece? Vou botar a família, a primeira. Eu tenho que melhorar a instituição familiar por meios diretos e materiais. A minha família tem que melhorar. Ah, mas o pessoal não melhora, eu ponho o nome na caixinha. Pois é, eu ponho o nome na caixinha. Mas o que é que eu ofereço para que os espíritos que tomam conta, né, desse trabalho, através de mim, possam veicular?
Que qualidade de nutrição eu ofereço à família? Quando eu falo nutrição, não é só material, não. É a moral. Será que eu tenho, na minha casa, tenho uma nota de alegria? Tenho uma nota de bom ânimo? Tenho uma nota de capricho? Será que eu consigo trazer uma boa notícia ao final de um dia de trabalho? Será que eu consigo desligar o controle remoto e ouvir quem está do meu lado? É isso, gente. Ah, mas eu não recebo nada disso. Gente, Jesus colocou o seguinte, né? Que todo bem que você dá, volta centuplicado. Só que não está escrito em obra nenhuma que é através da mesma pessoa. É isso, né? A gente muitas vezes fica tão enceguecido. Ah, porque tem que ser o fulano, fulano, fulano. E a gente não se dá conta dos gestos de gentileza, de sustentação, de nobreza que nos são oferecidos ao longo do tempo. A gente não dá conta disso. Então, é aquela educação que a gente vai dando, né? Eu não tenho que educar conforme a mídia manda. Eu tenho que educar conforme a consciência diz. Eu não tenho obrigação de fazer homem de bens. Mas eu devo respeitar a aptidão daquele espírito que renasce, para que ele seja um homem de bem. É essa a posição, né? A outra proposta é a instituição educacional. Eu tenho que melhorar a educação meio diretos e materiais. Diretos e materiais. Ah, não, mas eu vibro tanto, né? Eu vibro tanto pelos lares. Mas o que eu faço pela evangelização? Né? Eu vibro tanto pelas escolas. Eu passo numa escola, vibro. Pois é, algum dia, eu já me ofereci numa escola para ser um amigo da escola, oferecer alguma coisa. A alguma criança ou algum jovem, eu posso ajudar em alguma coisa? Eu tenho... Como eu falei, eu moro em vila, né? E aí as crianças se apropriam muito da rua da vila, de escada de vila, né? E eu acho uma coisa fantástica, né? Aí é claro que não fica tão limpinho, né? Não fica tão limpinho, porque aí é a caixinha aqui, que pinta, né? E que rasga, e aquela coisa toda, mas eu acho saudabilíssimo. Então hoje eu estava saindo para vir, e estavam lá brincando. E eles fazem os compartimentos como se fossem as casas, né? Aí eu falo assim, dá licença, vizinhos. Aí a gente faz a brincadeira, né? Dá licença, vizinhos. E aí a gente procura oferecer sempre alguma coisinha, né? Alguma coisinha. Olha aqui, ó, é uma comidinha, aí a gente põe eu botei lá um chocolatezinho, mas de propósito menos, para eles dividirem, né? É para todo mundo, então vai ter que dividir. Então ali eles vão estar trabalhando a contagem, né? E vão estar trabalhando mais ainda a solidariedade, né, gente? É uma coisa interessante, né? O cumprimentar as crianças, porque muitas vezes eles não são cumprimentados na família. Observa. A pessoa chega e não cumprimenta a criança. Oi, oi, é uma coisa assim, né? Aí a gente fala, bom dia, boa tarde, como vai você? Parabéns. A gente vai passando essas questões, gente. Educação. A saúde. A gente vai aprendendo que a saúde não é ausência de doença. Como é que a gente está trabalhando essa questão da saúde, em termos da saúde do espírito, em termos da alegria de viver, em termos da gratidão a Deus, é essa a posição. Então, quando a gente ajuda a melhorar a saúde, não é só visitando o hospital, não é? Mas é distribuindo o quê? O bem. Informações úteis. Acabando com a fofoca, porque a fofoca é um corrosivo, né? Corrói. Ih, corrói. E a pessoa vai ficando até curvada assim, porque tem que ficar curvado para ouvir, né? Aí daqui a pouco ganha até um problema, porque tem que ouvir baixinho, né? Umas manias assim, gente, né? Acabando com isso, né? A perda de tempo, né? Ah, eu tô matando o tempo, passando o tempo. Não precisa disso não, gente. O tempo é para ser aproveitado com qualidade. Quando eu aproveito o tempo com qualidade, eu produzo as endorfinas, as dopaminas, tudo isso, né? E melhoro. Mesmo que o corpo esteja doente, eu posso estar bem. E vou colocar como última instituição
Tem outras, tá? A casa espírita. Porque a gente, às vezes, usa a casa espírita, né? Mas não tem o sentimento de pertencimento. O que é isso, né? A casa espírita não tem dono, aliás, tem, é de Jesus. Se é de Jesus e a gente é irmão dele, a gente também é da casa espírita. Eu falava na semana passada, nós comemoramos na sexta-feira, fizemos a prece de aniversário do Leon Denis, né, dos 51 anos. E aí é comum, né, o altivo acostumou a gente assim, a gente se abraça assim, parabéns, fulano. Só que tem umas pessoas que chegam, os novos, falam assim, parabéns a vocês. Assim, não tem parabéns a vocês, não. A casa espírita não é dos antigos, nem de Hades, é a casa espírita de Jesus. Então, tanto aquele que entrou agora, como aquele que está há mais tempo, ele está comemorando o aniversário da casa, porque ele pertence à casa. E se eu pertenço à casa, eu tenho que ajudar por meio direto e materiais, né? Tenho uma sugestão a fazer, vou responsável do setor. Olha, eu estou sugerindo que o serviço social poderia melhorar assim, assim, assado, e me proponho a estar, porque não adianta só falar, não. É direto e materiais. Eu me proponho até a vir no dia para ajudar nisso, naquilo, naquilo outro. Excelente. Eu lembro que na nossa casa, né, tem aquela questão do apadrinhamento da criança para o Natal. Aí tinha lá a bolsinha. E aí uma companheira virou e falou assim, pois é, mas a gente compra, não sabe para quem é? Podia fazer um retratinho de cada criança. Aí eu lembro que o altivo ainda estava encarnado, falou assim, você se propõe a fotografá-las? Porque são mais de, né, não sei quantas crianças, né? Aí a pessoa coçou a cabeça e falou assim, não, porque a ideia é excelente. A questão é fotografar e anexar, né? E aí foi muito interessante que a pessoa não fez, mas aí uma outra se propôs a fazer e fez bonitinho e já preparou tudo. Porque isso é meio direto e material, gente. Às vezes na casa espírita, a gente tem pudor de falar em dinheiro, né? Não, porque é o dar de graça, porque de graça recebeu. Pois é dar de graça, porque ele recebeu de graça. Mas tem coisas que não vêm de graça. A luz, a água, né? Material de limpeza, isso não vem de graça não, gente. Vem até de graça chegar num determinado setor. Quando chega naquele setor, né? É pago e bem caro. E se eu uso aquilo, eu naturalmente, a contribuição que eu possa dar, não é nada demais. Então, e aí ele acaba, e eu estou acabando também, meu Deus do céu. Ele fala aqui, ó. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa ou o que instrui. Tudo em a natureza se encadeia. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. O livro dos Espíritos não fala outra questão? Que além de me melhorar pessoalmente, eu tenho que desempenhar a parte que me toca na obra da criação, não é isso? E aí ele diz, cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. E aí, eu recomendo aos irmãos a leitura de uma página no livro Pão Nosso, de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, intitulada Servicinhos. Servicinhos, é uma beleza, gente. Servicinho. Para a gente perceber que nenhum de nós reencarnou para ser inútil. E que a gente, então, possa aproveitar a presença dessa falange incomparável, né, de Fabiano, desses amigos tão queridos que nos amam, para sairmos daqui na certeza de que temos uma missão e que Deus não nos daria uma missão se nós não tivéssemos condições de cumpri-la. Que Jesus nos abençoe e que a gente possa ter muita coragem para cumprir a parte que nos compete. Obrigada pela oportunidade.